Nessa nossa primeira aula, eu vou falar sobre o serviço de praticagem. O que é, né? Vamos definir o serviço de praticagem, por que ele é necessário, vamos contar um breve histórico da profissão e vamos falar também de alguns aspectos relacionados à regulamentação, tá, do serviço de praticagem. Eu vou começar com uma definição do serviço que consta na LESTA, que é a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. No seu artigo 12º, ele diz o seguinte: que o serviço de praticagem é o conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante, requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação. Então tem dois grifos que eu queria fazer nessa frase que vocês veem aí na tela. O primeiro é assessoria ao comandante, né? O comandante ele é sempre o corresponsável, ele tem a palavra final sobre a sua embarcação e ele é sempre corresponsável pelas ações, né, do prático na condução da embarcação. Então o prático ele é um assessor direto do comandante, embora ele de fato faça a manobra, né? De fato as ordens todas sejam emanadas do prático. E outro grifo que eu faço são as peculiaridades locais. O que são isso? Peculiaridades locais que dificultem a movimentação das embarcações. Ora, em todas as entradas e saídas de portos, em aproximações de portos, existem diversos perigos à navegação, diversas peculiaridades locais, que né, naturalmente só quem vai conhecê-las é um especialista da região. Então, como vocês observam nessa figura, que mostra a entrada do canal de acesso ao Porto de Vitória, né, existe um relevo aí, né, a gente vê o que está acima d'água, mas o que está abaixo d'água a gente não vê, mas existe um relevo submarino, existem correntes, ventos locais, e outros obstáculos físicos, né, como pontes, estreitos, que dificultam a livre e segura movimentação da embarcação. Então, por isso que o serviço de praticagem ele é indispensável, né? Ninguém espera que um comandante de um navio de bandeira chinesa ele saiba, conheça essas peculiaridades do Porto de Vitória, por exemplo, ou de qualquer outro porto para onde aonde o navio dele normalmente faz escala. Então, ele precisa sim da assessoria desse profissional que é o prático de navios. A atividade antiga, né, às vezes as pessoas me perguntam, isso é novo ou, pelo contrário, né, a tecnologia vai substituir o profissional, vai substituir o prático daqui a pouco? O serviço de praticagem não é novo, ele existe há mais de 4.000 anos, né, o primeiro registro sobre a atividade está lá no Código de Hammurabi. No Brasil, o serviço de praticagem veio junto com a família real em 1808, então a gente já tem mais de 200 anos de praticagem regulamentada no Brasil. E a possibilidade da tecnologia vir a substituir não só o prático, né, como o serviço de praticagem, que é algo mais completo e complexo que a gente vai ver ao longo dessa aula, a possibilidade da tecnologia vir a substituir completamente o prático, eu acredito que é muito próximo de zero, né, porque o custo do profissional, o custo do serviço de praticagem, ele é muito pequeno perto de tudo que está envolvido numa entrada e saída de porto de um navio de grande porte. Então, o custo é muito barato perto do benefício que ele traz para a segurança da navegação. Vamos falar agora das principais partes de um navio. Começando, né, pela coisa que mais importante. Se você já é arrais, se você já é mestre, você com certeza já sabe isso aqui, mas para quem não sabe, a região de vante da nossa embarcação é chamada de proa, já a região de ré é chamada de popa. E, olhando ela agora, né, com uma vista superior aqui, a gente tem à direita da nossa embarcação o bordo de boreste e o bordo de bombordo na esquerda, né, olhando para avante. Além disso, a gente tem também aqui a região de meia-nau. Essas palavras aqui, ó, popa, meia-nau e proa, não definem exatamente um ponto da nossa embarcação, e sim uma região, né? Por exemplo, uma pessoa que esteja por aqui, ó, ela também está a meia-nau, não necessariamente tem que estar exatamente aqui no centro da embarcação. A mesma coisa para proa e para popa. Essa é a nossa bochecha de bombordo. Da mesma maneira que tem bochecha de bombordo, tem bochecha de boreste, é essa região aqui. A aleta de boreste é essa região da popa da nossa embarcação e a aleta de bombordo é essa outra região aqui. Já o casco da nossa embarcação, a gente consegue ver nessa imagem aqui muito bem, né, tirando ali a parte
de cima, ele é dividido em obras mortas e obras vivas. O próximo conceito importante são os coeficientes de forma. Esses coeficientes eles vão expressar diferentes razões entre áreas e volumes da carena do navio. Esse é um conceito um pouco abstrato. Vamos deixar ele mais claro olhando aqui para essa figura aqui na tela. Então temos aqui essa figurinha que a gente já viu no início da aula, quando a gente estudou as seções transversais. O que a gente vai estudar agora, na realidade, é o resto da figura. Observem que esse casco ele está inserido dentro de um bloco, que seria um tijolo. Portanto, temos um coeficiente específico, que é o chamado coeficiente de bloco, que ele vai mensurar o quanto que o casco do navio preenche esse bloco. É um bloco que ele é construído de forma imaginária, tendo um comprimento exatamente igual ao comprimento do navio, ele tem uma altura exatamente igual ao calado do navio na flutuação considerada, pode ser a flutuação em plena carga, pode ser a flutuação leve, do momento que você desejar, e ele tem uma largura equivalente à boca máxima do navio. No caso desse navio é aqui. Então, observem que se esse navio fosse exatamente um tijolo, ele preencheria todo esse paralelepípedo. E aí diríamos que ele tem um coeficiente de bloco de valor igual a 1. É um tipo de navio que na prática a gente não vai ver. Na prática, todo navio ele tem algum afilamento. Então, no caso aqui dessa figura, nesse exemplo, a gente vê que esse navio ele tem um afilamento bem expressivo, tanto aqui na proa como na popa, de maneira a fender o mar. Então, só para vocês terem uma noção de ordem de grandeza, navios petroleiros e graneleiros, como a gente viu mais cedo, eles andam mais devagar, eles tendem a ter um coeficiente de bloco na casa aí de 0,8, ou seja, eles preenchem em torno de 80% desse paralelepípedo, desse retângulo imaginário. Navios de maior velocidade, como um navio de passageiro, um conteneiro, ele tende a ter um coeficiente de bloco na casa de 0,7, preenche 70% do paralelepípedo. Um navio de guerra, que vai andar ainda mais rápido, começa a tender para 0,6. E esses números são todos ordem de grandeza. Cada navio, cada projeto vai ter o seu valor. Agora, por que esse valor é tão importante? Porque ele te dá uma noção de imediato de mais ou menos como é que é o desenho desse casco. Se eu te digo, eu tenho um dado navio que tem um coeficiente de bloco de 0,9, você já consegue visualizar que esse vai ser um navio bem cheio. Portanto, possivelmente ele vai andar devagar e ele vai ter determinadas características de manobra. É muito diferente se eu disser que eu tenho um navio que tem um coeficiente de bloco de 0,6. Esse vai tender a ser um navio, de antemão, já dá para saber que esse navio vai andar a maiores velocidades, ele vai ter características de manobra totalmente distintas. Então, quais são as características de manobra? É assunto de outra aula. Nesse momento, o que eu quero que vocês entendam e visualizem o que são esses coeficientes de forma. O exemplo que eu dei, que eu ilustrei, é o coeficiente de bloco, que a gente vai considerar quanto que preenche um bloco. Esse é o mais comum, é o mais utilizado. Próximo conceito, a gente vai falar da largura do pulso. Eu vou utilizar a imagem que a gente trabalhou para definir a FRE. A largura do pulso, eu vou enfatizá-la aqui na tela. É justamente isso aqui, e ele pode ser dado em função do tempo, ou seja, o tempo que a antena fica emitindo um pulso, ou ele pode ser dado em função do comprimento, que é o quanto, durante uma emissão, o quanto que essa onda viaja no espaço. Isso é a largura do pulso. Próxima característica, velocidade de rotação da antena. A gente tem aqui representado a antena, que vai estar gerando a uma dada velocidade, e na tela do radar, a gente vai... Isso é representado justamente pela linha de varredura, que está indicando todos os pontos por onde a antena está passando. Então, qualquer eco que seja marcado na tela do radar, ele é atualizado sempre que a antena passa por ele novamente. Largura do feixe. Essa energia irradiada a partir da antena, como eu disse, a antena ela utiliza através de recurso mecânico uma forma de fazer isso ser direcional, senão a gente não conseguiria determinar a direção de qual está retornando um eco.
mas ela não é uma linha, ela não vai se propagar como se fosse uma linha reta, ela vai ter uma abertura, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Vamos representar isso aqui no quadro. A gente tem aqui a abertura representada no plano horizontal e no plano vertical. Observe, como representado aqui, que no plano horizontal, essa abertura ela é muito menor, ela vai ser da ordem de 1 a 2 graus. E no plano vertical, ela vai ser da ordem de 15 a 30 graus. Então, essa aqui vai ser a largura do feixe no plano vertical e esse daqui vai ser a largura do feixe no plano horizontal.